Você que está aí com a palavra, hoje nós estamos na segunda semana da nossa série Promessas. E se você tem aí sua Bíblia, vá para 2 Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, lá no Novo Testamento, quase chegando em Apocalipse. Você vai ver ali a segunda epístola de Pedro, enviada para igrejas que Paulo tinha plantado. O apóstolo Pedro, ele envia cartas ensinando pessoas que já tinham mentor. Olha que maravilha. Mas dentro dessa carta ele menciona que Paulo, ele escreveu de forma mais culta para aqueles irmãos mais estudados, e ele até menciona, algumas coisas são até difíceis de entender, mas eu estou escrevendo aqui na forma povão para vocês entenderem. E Pedro escreve a carta, a segunda carta, não começando com a introdução, porque ele já começa ali com a continuação do que ele estava falando. E aqui no capítulo 3 eu quero ler para você do versículo 1 ao 11. Posso? 11 versículos hoje? Pode? Amém. Que é melhor a gente ler tudo e depois nós virmos esboçando tudo. Então vai ser uma leitura extensa, mas acompanha aí comigo. Quem vai ler no telão fala, ui! Opa, temos ui aí. Vamos lá. Versão NVI diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo para vocês. Em ambas, eu quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem, ou seja, ele está relembrando, não está ensinando pela primeira vez. Que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas do mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, aqui vem um alerta, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? E se você quiser marcar, é daqui que surgiu a mensagem, que o tema hoje é a promessa eterna. O versículo 4 foi onde o Senhor me deu esse tema, a promessa eterna. Que eles têm uma pergunta que eu quero respondê-la para você hoje, com a misericórdia do Senhor. O que houve com a promessa da sua vinda? Eles zombando, perguntando, por que Jesus não voltou ainda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água, e inclusive pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Lembra da história de Noé? É disso que ele está mencionando. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E aqui vai apenas uma frase que resume o que eu e você devemos ser. Vivam de maneira santa e piedosa. Esse texto que nós acabamos de ler, Pedro ele está alertando a igreja, e é um dos textos mais claros e simples escatologicamente falando,
que ele está falando aqui do fim dos tempos. Então, quando você escutar alguém falar um tema escatológico, é que fala do fim dos tempos. E aqui no capítulo 1, ele fala do crescimento e a firmeza na verdade que nós devemos ter. E é o nosso tema do ano. Firmes na palavra, inabaláveis no caminho. Aí depois no capítulo 2, Pedro apresenta aqui o perigo dos falsos mestres, os falsos profetas, em meio aos cristãos. E eu peço ao Senhor que Ele me dê uma oportunidade de eu pregar aqui no capítulo 2 um dia, para falar sobre o perigo dos falsos mestres. É esses que distorcem a verdade, esses que vivem de forma corrupta, enganam outros por interesse próprio. Eles tentam manipular as pessoas para elas acreditarem naquilo que eles desejam que elas acreditam, para elas se tornarem escravas dos seus ensinamentos falsos. Então a gente precisa estar atento com isso. Agora, aqui no capítulo 3, Pedro muda o foco e ele vai para algo um pouquinho mais profundo, que é a volta de Cristo e a forma que nós devemos viver. E eu conversando com alguém essa semana, ele me perguntou, o que você vai pregar no fim de semana? Eu falei, eu acho que é a mensagem que a maioria não quer ouvir, que é sobre a volta de Jesus, é sobre a promessa eterna, que essa volta acontecerá. E hoje nós queremos falar da promessa da casa, a promessa do emprego, a promessa da saúde, mas nós estamos deixando de lado a verdadeira promessa que tem o poder, guarde isso, você que está ansioso, essa promessa eterna entendida, ela tem o poder de tranquilizar o seu coração para esperar qualquer outra promessa. Alguém deu amém lá, porque está esperando o casamento daqui a uns anos? Então, quando eu e você olhamos para essas promessas aqui do mundo, a gente tende a ficar ansioso, né? Estou esperando, não chega, não acontece na minha vida. Mas quando você entende o que nós vamos ensinar aqui hoje, todas as outras ficam menores. Então, Pedro aqui, ele responde essa pergunta que os zombadores fazem. Esse Jesus seu, tem 2000 anos que vocês falam que Jesus está voltando, ele virá, como a Gabi cantou, mas não vem nunca. São zombadores, pessoas que já perderam a promessa eterna. Agora, o primeiro ponto que eu quero que você anote é que a promessa eterna, ela foi informada. E enquanto essa promessa eterna que foi informada e está sendo informada todos os dias através da pregação do Evangelho, enquanto não chegar em todos os ouvidos, Jesus não volta. Então talvez sou eu que estou atrasando a volta de Jesus, porque eu não falo do Evangelho. Talvez é você que está atrasando a volta de Jesus, porque tem pessoa que você trabalha com ela há 20 anos e ela não sabe que você nem é crente. Mas aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, você é só em algum lugar aí do mundo. Mas quem quer viver de forma errada, sempre vai questionar a verdade. Entenda isso, é o que está acontecendo aqui. Pedro está falando a verdade e os zombadores falam assim, esse Jesus não volta não. Mas por quê? Quem quer viver no erro vai arrumar uma desculpa. E no versículo 3 aqui, ele fala, irmãos, vai surgir aí escarnecedores, ou seja, pessoas que não levam a sério princípios espirituais. E esses escarnecedores que não levam a sério princípios espirituais, está dentro da igreja. Não está dentro do bar. Não está lá fora. Os escarnecedores que ele está falando aqui são crentes. Cristãos que dão aleluia. Que dá glória a Deus, que às vezes falam em línguas, mas usa a língua para outra coisa. E aqui Pedro está nos alertando, olha, Deus, ele tem algo reservado para vocês. E esse algo é a punição e destruição eterna. Muitos andam no erro, não é porque não foram informados, é porque querem. Tem pessoa que se avisa, aí ela cai. Aí depois fala, nossa, você avisou. Mas você não escutou. Então a gente está falando que Jesus vai voltar toda a semana. Só que eu e você pensamos que tem o amanhã. Ele cita aqui Noé. Ele falou, olha, você lembra de Noé? Deus prometeu que ele ia acabar, ele ia trazer o dilúvio na face da terra. A face da terra, imagine só, a população inteira estava corrompida e só uma família foi salva. Olha quão grande era a iniquidade. Agora, Noé não falou assim, Deus falou que vai trazer um dilúvio aí e vai acabar com tudo. Num dia e na outra semana aconteceu, não.
Ele construiu uma arca por mais de 100 anos. Foram 120 anos aproximadamente para esse homem construir a arca, entrar lá dentro, para então Deus trazer o dilúvio. Você acha mesmo que Deus, se Ele quisesse pegar alguém de surpresa, Ele não teria Ele mesmo construído essa arca no meio da floresta, porque Deus tem poder para isso. Pum, está construída a arca. Foi isso que Ele fez, né? Haja luz. Estou com a camisa aqui. Haja luz, e houve luz no princípio. Então Deus poderia falar, haja arca. Pum, está pronta. Aí chegasse Noé, fala para ninguém não. Não conta para ninguém, mas eu estou tentando salvar só você. A arca está em tal lugar, assim, aqui está o mapa. Ele poderia ter feito isso. Mas ele falou, você vai construir. E no meio do povo. Por quê? No meio do povo você vai descobrir se ali tem zombadores ou pessoas dispostas a se arrepender. E sabe o que ele encontrou? Zombadores. Então preste atenção, crente, toda vez que você tentar endireitar a sua vida, você não vai encontrar alguém que vai falar, good job. Vai falar assim, ah, santinho. Agora foi para a igreja, agora está escutando só playlist de música gospel agora. É os zombadores, aqueles que não querem ver o seu crescimento. O que você está... Ih, na igreja também? Ah, não, agora acabou mesmo. Até você indo na igreja, não, esse pastor fez uma lavagem cerebral em você lá. São pessoas zombando daquilo que Deus colocou no seu coração para construir. E Noé, ele continuou construindo. E aqui vai o primeiro conselho para você. Não olhe para as opiniões que estão ao seu redor. Construa o que Deus pediu. Porque Noé só tinha a família dele que acreditou na promessa que Deus tinha para a vida dele. E ele falou, vocês estão comigo? Estamos. Então vamos construir. Botou os meninos para trabalhar, serrar madeira. Essa semana eu me senti um Noé, construindo uma mesinha lá em casa. Fiz uma mesinha. Três mesinhas. Sou carpinteiro agora. Se precisar de alguma coisa aí, você pode me chamar. Mas imagina por 100 anos, 100 plus. Você construindo, aí todo dia vinha um. Ô Noé, o que você está fazendo? Rapaz, deixa eu parar aqui para mim conversar com você. Aí Noé explicava a mesma coisa. Estou construindo porque Deus vai trazer um dilúvio, você deve se arrepender. Viver minha vida. Só que aí quando eles viram que era tarde, já era tarde demais. E eu não quero que nenhum de nós venhamos ver o arrebatamento acontecer e a gente ficar assim, meu Deus do céu, oi, olha lá, subiram mesmo, é verdade, a igreja subiu. Eu pensei que esse negócio de arrebatamento era zoeira. Sorry. Então, eu creio que essa promessa está próxima. Quem crê nisso? Os profetas relataram, foram zombados. Noé, ele alertou o povo por muitos anos, foi zombado. Então, não é possível eu e você convencer alguém do erro, sendo que eles não assumem que estão errados. Tem pessoa que vive no erro e ela acha que aquilo é certo. E não adianta você ficar chamando atenção. Tem vezes que alguém liga para mim e fala, pastor, eu queria que você ligasse para o meu filho, falasse o tanto que ele está errado. Ou então o filho, né? Pastor, você podia falar com fulano, é meu amigo, ela está errado. Fala com ele o tanto que ele está errado. Eu falo, sorry, não vou ligar. Porque ele acha que é certo o que ele está fazendo. Então tem pessoa que ela está fazendo o errado, acha que é certo, e se você falar alguma coisa, fala assim, não, você é apenas um louco tentando destruir os meus planos. E Pedro está aqui alertando essa pessoa, que não é eu e nem você, em nome de Jesus, contra os falsos profetas, contra a falsa promessa, e deixando a promessa eterna de lado. Então a gente precisa entender que nós somos promovedores da promessa eterna. Você precisa promover a promessa eterna. Falar com seus filhos a respeito da volta de Jesus. Falar com a sua família a respeito da volta de Jesus. E aí você vai ver que quase ninguém quer ouvir sobre esse tema. Porque tudo que nós queremos é aproveitar a vida. Às vezes a gente fala assim, que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas as pessoas não ficam felizes. Por quê? O solteiro, aqui não tem, mas é assim, em algum lugar aí eu escutei, que alguns solteiros, ele fala assim, irmão Silvano, ai Jesus, não volta agora não, que eu estou esperando um casamento. Quando eu casar, aí o senhor pode voltar. Já o casado, ele fala assim, Maranata, a hora vem. Os casados entenderam aí, tá vendo?
Só se você não é casado, depois você vai rir. O pobre, ele diz assim, espera aí, Jesus, que eu estou trabalhando para ver se eu melhoro a minha situação, para mim, pelo menos, né, aproveitar um pouquinho dessa terra. O endividado fala assim, Maranata, a hora vem. Minhas contas vão todas embora. O pecador, ele diz assim, não, eu vou aproveitar até o último instante, porque quanto mais eu aproveitar, vai ser bom, porque vai que Jesus volta. Esse é o pecador que se entregou para o pecado. Agora o imigrante, ele fala assim, espera aí, Jesus, para mim voltar para o Brasil, para eu pelo menos ver aquilo tudo que eu construí. Tem imigrante que fala assim. Será que eu e você não estamos impedindo a volta de Jesus com as nossas orações contrárias? Você ficaria feliz se Jesus voltasse hoje, sabendo que é semana que vem que você vai receber aquela conquista que você tanto esperou? É uma pergunta de nós pensarmos. E é isso que eu estava perguntando para mim mesmo essa semana. Uau, às vezes é eu que estou colocando uma pedra no caminho de Jesus. Porque é eu que estou assim, meu Deus, não, isso vai acontecer, mas Jesus, espera aí, não volta agora não, porque as coisas estão caminhando agora, que faz muitos anos que eu estou... E a gente fica tentando atrasar. Eu não estou falando aqui que eu consigo fazer isso, porque Deus é soberano e Ele pode voltar a qualquer momento. Mas a nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade de Jesus vem mesmo. Por quê? Porque se isso aqui está bom, a eternidade vai ficar melhor ainda. Se isso aqui que é quebrado está bom, se isso aqui que eu tenho que trabalhar todo dia está bom, se isso aqui que eu tenho problema todo dia está bom, que a minha saúde um dia está boa, no outro dia eu estou com dor de cabeça, no outro dia eu estou com alergia. Imagine só se não tiver nada disso. Vai ser maravilhoso. Você acordar todo dia assim e falar, lembrei, não preciso trabalhar hoje, aleluia. Vamos lá para a igreja adorar Jesus. Você lembrar que você acordar de manhã e falar, ai gente, meu aluguel. Lembrei, eu não preciso pagar aluguel não. Glória, não, vamos adorar Jesus. Você precisa pensar nisso, porque a nossa mentalidade ela está tão nessa terra que toda decepção e promessa prolongada, nós estamos ficando depressivos. Minha vida acabou, olha aí, nada dá certo para mim, faz tanto tempo que eu estou fazendo isso. Você leu na palavra, um dia é como 1000 anos, mas 1000 anos é como um dia. Então você tem que ter fé, porque às vezes 10 anos de dívida, saúde mal, as coisas não dando certo, pode ser uma oração que você fizer e tudo mudar. Deus tem o poder de mudar da noite para o dia o que eu e você estamos tentando com nossos braços por muito tempo. Tem que ter fé. Você tem fé? Glórias. Olha o versículo 11 que nós lemos. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa que é necessário eu e você ser? Viva de maneira santa e piedosa. O que é que eu posso fazer para Jesus voltar? Me converter. É isso que Pedro está falando aqui. Vocês precisam se converter. Pastor, sorry about that. Eu estou na igreja já faz um tempo, então eu sou convertido. Pedro andou com Jesus 3 anos e ele falou assim, quando você converter, você cuida das minhas ovelhas. Isso Jesus já estava ressurreto quando ele falou isso. Após 3 anos caminhando, ele não era convertido. Então eu nem sei se eu sou convertido. Tem que ler para a palavra, ver se eu sou convertido. Que não é da glória, não é ir para a igreja, não é ser fiel nos dízimos. Eu sou fiel nos dízimos, então eu estou salvo. Chegar na porta do céu para Jesus, fui fiel. Nos dízimos, né? Então, Deus ele é misericordioso e Ele está esperando eu e você decidirmos virar as costas para o pecado e olhar para a promessa eterna. Sabe algo que muda a trajetória de qualquer homem e mulher na face da terra? Quando ele decide de uma vez por todas virar as costas para o pecado. Eu vou falar de novo, porque isso aqui pode mudar a sua vida. Mudou minha vida. Sabe por quê? Porque na minha luta contra o pecado, eu não estou falando que eu não peco mais, mas eu não vivo em pecado mais, nós somos pecadores. Mas uma pessoa que está vivendo em pecado, ela faz isso aqui, eu gosto tanto desse computador. É o pecado, o computador é o pecado. Mas eu sei que Jesus não quer mais que eu mexa no computador. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou mexer não.
E aí eu dou glória a Deus, eu vou para a igreja no domingo, eu trabalho a segunda, na terça. Ah não, só foi uma olhadinha, mas eu nem encostei. Aí na quarta, na quinta, gente, o computador me lembra que, mas Jesus não gosta. Eu não virei as costas. Aqui eu não consigo ver o computador, mas enquanto eu ficar aqui, e meu olho bater naquilo que eu estou tentando me abster, eu nunca vou vencer. E sabe por que você tem que vencer isso aqui? Não é porque eu quero que você entre na regrinha do pode, não. É porque depois você pode me procurar. E você vai falar assim, pastor, a minha vida mudou quando eu virei as costas de vez para o pecado. Porque nós brincamos com o pecado e depois a gente fala assim, nossa, Deus não me ama direito. Não, porque lá na igreja as pessoas, tudo dá certo para elas, mas comigo as coisas não funcionam. Eu oro, parece que Deus não me escuta. Você está virando só de ladinho para o pecado. Enquanto nós não virarmos as costas, nós não vamos ver tudo que Ele tem na nossa frente. Deus, Ele tem promessas e promessas eternas para mim e para você, só que nós precisamos virar as costas para aquilo que Ele abomina. É difícil? Sim. Não estou falando que é fácil, mas é fácil você ir para a academia? Não. Se fosse fácil eu estaria lá. Não é fácil você workout, não é fácil você ir trabalhar. Tem segunda-feira de manhã que você levanta toda segunda falando assim, glória a Deus, graças a Deus, chegou a segunda-feira. Estava doidinho querendo trabalhar. Mas você vai. Então vai ter dia que você vai levantar querendo pecar. Você vai levantar e falar, rapaz, estou com vontade de pecar hoje. Ué. Mas aí você tem que lutar contra aquilo. O problema é que nós nem lutar contra o pecado estamos conseguindo mais. O diabo não precisa nem de lutar mais não. Fala, não, esse aí não tem luta não. É só colocar aqui, ó. Coloca na frente dele, você vai ver. Ele cai, não precisa de luta. O crente verdadeiro, ele luta contra o pecado. O pecado vem, a mente vem, ele chora, ele bota um louvor, não vou, e ele sobe monte, ele ora, ele faz jejum, faz alguma coisa. Então, pelo amor de Deus, se você está escutando essa mensagem, seja no podcast, seja aqui, faça alguma coisa para você se abster daquilo que só está te destruindo. Não é uma mensagem muito legal, né? Mas o legal é o futuro dessa mensagem. Porque se você escuta hoje e você muda de vida, no futuro você vai voltar e vai falar assim, graças a Deus por aquele domingo que a mensagem foi apenas sobre a eternidade, não falou nada do meu dia de amanhã ou da promessa que eu ia ganhar meu carro, a minha casa, ou se as portas iam abrir. Não, foi uma promessa eterna que me relembrou de que eu preciso viver uma vida pautada na eternidade com Deus. Então não foi fácil para Pedro entender isso, não vai ser fácil para mim e para você. Pedro está escrevendo aqui de algo que ele viveu. Irmãos, eu vivi 3 anos com Jesus, eu caminhei com Ele. Aí ele teve que aparecer ressurreto para mim, para falar comigo, você converte, para você cuidar da minha igreja. E isso é uma esperança para mim e para você. Se Pedro, que caminhou com Jesus, teve que Jesus voltar para ele e falar que ele não tinha convertido ainda, para ele então assumir um ministério, calma, existe esperança para você, existe esperança para mim, porque eu nunca vi Jesus fisicamente. Se você viu, você é um dos apóstolos que não morreu ainda. Eu nunca vi Jesus fisicamente. E Pedro viu ele fisicamente e não foi isso que mudou a história. Então, aqui vai um lembrete para você. Não é a conquista que vai fazer você acreditar mais em Deus. Tem pessoa que fala assim, não pastor, quando as coisas melhorarem financeiramente, eu quero ser uma pessoa que ajuda a igreja. Eu falei, posso te corrigir ou você quer que eu só fale amém? Não, o que você tem para falar? Eu falei, ok, então deixa eu te corrigir. Por que você agora não oferta nada para o Senhor? Não pastor, mas eu estou em dívida, as coisas estão ruins e tal. O que você tem na sua casa? Você conhece alguém que precisa de uma oração? Você chega na igreja, você dá um abraço em alguém? Você está o tempo todo com a oportunidade de doar, mas você está esperando você ficar bem financeiramente para você mostrar para as pessoas o que está fazendo. Toda pessoa, seja ela a pior que existe, ela tem o poder de ajudar alguém.
A pior situação humana que você possa estar passando, você pode ajudar alguém. Tem pessoa lá na África, passando vontade de comer, mas ajudando eu e você a entender e dar valor ao prato que nós temos quando a gente vê um vídeo. Ela está ajudando. Então não vem com essa historinha de que você não está na posição de ajudar ninguém, não. Porque se você olhar para a Bíblia, os apóstolos, Paulo, ele poderia muito bem sofrer tranquilo na prisão. Ah não, estou preso mesmo, deixa esses irmãos. Não, ele ficava preocupado com os irmãos que estão lá fora. Ele estava ajudando alguém lá fora. Ele ajuda até hoje pessoas a se converterem, pessoas a não abandonarem a sua fé. E Pedro aqui no versículo 15, ele fala, olha, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor Jesus Cristo significa salvação. Ele não está paciente porque ele está concordando com o nosso erro. O raio não caiu na sua cabeça ainda porque você está vivendo no erro, não é porque Jesus não está vendo o que você está fazendo, é porque a paciência dele é salvação. Ele prefere te salvar do que te punir. O inferno foi feito para capeta, foi para demônio, não foi feito para você nem para mim. Só que a escolha é nossa. Muitos falam, por que Deus colocou então no jardim do Éden uma árvore que não podia comer? Ele poderia colocar tudo que poderia comer. E você seria um robô. Alguém que Deus criou sem opção nenhuma na vida. Ele não seria Deus. Porque Deus, para ser Deus, ele precisa ser escolhido. Por isso que na palavra de Deus fala que você não pode servir a dois senhores, que é Deus ou o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é escolhido. Alguém pode te oferecer, te dou $10.000 para você fazer isso aqui. Você escolhe. Então, quando nós olhamos para o que Pedro está falando aqui, olha, eu escrevi para vocês que vocês tenham em mente que a paciência do Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu para ele. Então Pedro é alguém que conhecia as profecias, conhecia sobre a história do dilúvio, conhecia todo o Antigo Testamento, leu as cartas paulinas, ou seja, ele buscou o meio de avivar dentro de si a promessa. E eu e você precisamos buscar esse meio. A gente está o tempo todo precisando de alguém para dar um empurrão na gente. Dentro de casa a gente não consegue falar glória a Deus, não consegue ler uma Bíblia, não consegue. Sempre tem que ter alguém, pastor, liguei para o senhor aí, para o senhor orar comigo aqui, porque eu estou fraco, não sei o quê. Faça alguma coisa para você avivar dentro de você a promessa eterna. Porque senão você vai esfriar. E Deus não quer isso. As minhas reações, elas estão ligadas às minhas prioridades. E se você e eu não priorizarmos o encontro com Jesus, a vida com Deus, a adoração diária, o nosso encontro com Ele vai ser só aqui, em alguns minutos. Está aprendendo alguma coisa? Então entenda isso. Eu e você, para vencermos esse mundo e nós adquirirmos a promessa eterna, nós precisamos comer da palavra de Deus, nos alimentar de coisas boas. Quando eu estou com fome, não tem como eu dizer assim, eu tenho fé que essa fome vai passar. Eu tenho que comer. Então por que a gente fica com essa fé barata, falando assim, não, eu tenho fé que as coisas vão se resolver se a gente não toma uma atitude? Porque você pode o tempo todo falar que a fome vai passar, se eu tiver fé, a fome vai passar. Come não para você ver. Não passa. Tem que ler a Bíblia todos os dias, dar glória a Deus todo dia, cuidar da sua vida, cuidar do seu caminhar, porque a sua fome espiritual ela é saciada com a palavra de Deus e não com um videozinho na internet. E nós estamos tentando saciar nossa fome espiritual assistindo várias pregações. Não faça o que eu fiz no passado. Eu errei nisso aí. Eu estava tão apaixonado com Jesus que eu queria ouvir mensagem todo dia. Pastor, mas isso não é errado, não. Mas não me saciava igual a palavra de Deus. Todo dia eu colocava uma pregação. Todo dia. 2 pregações às vezes. Eu comecei a sentir que eu estava comendo, mas não me satisfazia.
Na verdade, é como se você passa naquelas vitrines e você só olha lá que mata-rocha legal, olha que pastel. Nossa, eu vi um pastel, eu vi uma mata-rocha, eu vi uma picanha sendo assada. Mas e aí, você está saciado? Não, porque você só viu. Comer é você sentar à mesa. A mesa dos discípulos aí, que lindo os jovens estão fazendo. Eu vejo aquele vídeo lá, dá vontade de estar lá, só que eu sou velho, não sou, né? Não tem como eu estar nos discípulos, à mesa. Eu já sou apóstolo, né? Mas eles estão fazendo um lindo trabalho, que eles estão sentando à mesa, e sabe o que eles estão abrindo? O iPad? Não, a Bíblia. Eles estão marcando na palavra de Deus, e eu tenho certeza que se você conversar com alguns deles, você vai ver que eles estão saciados. É a palavra de Deus que sacia. Não é aquela canção legal. Canção legal acalmou o demônio que estava dentro de Saul. Não expulsou. Então, quantos aqui, usando um exemplo, para acalmar você? Entenda isso de uma forma bem simples. Quantos aqui têm uma conta de emergência, um dinheiro separado para um imprevisto? Uma conta de emergência. Você tem uma conta de emergência? Amém. Se você não tem, depois você conversa comigo. Uma conta de emergência, você tem. Outra pergunta para você que tem a conta de emergência. Se acontecer algo inesperado e você tem na conta de emergência o valor para resolver a situação, você vai apavorar? Não. Por quê? Porque você tem na emergência algo para resolver. Eu tenho o costume de ter um envelopinho que eu colocava o dinheiro ali para conserto do carro. Quando meu carro quebrava, às vezes ficava caro. E as pessoas, nossa, caro demais. Não, está aqui, ó. Olhava lá, estava lá dentro do envelopinho. É $5, $10 que você vai colocando ali. Assim deve ser a nossa caminhada cristã. Existe guerra? Sim. Existe imoralidade? Sim. Existe traição? Sim. Existe desafio? Sim. Existe doença? Sim. Mas eu não desespero com nada disso, porque a minha promessa é eterna. E a última vez que eu chequei a minha conta de emergência, que é aquela que paga os meus pecados, estava escrito só assim: está pago. Está pago. Então não viva com peso espiritual, porque você essa semana, você chamou atenção com o seu filho, agora você pensa que você vai perder a sua salvação. Nós temos um Deus tão perfeito que Ele enviou Jesus para pagar os nossos pecados. Pagar e apagar. Aí tem gente que Jesus está pagando e ele fala, não Jesus, o Senhor pagou, mas me dá aqui, deixa eu botar na estante. É porque eu tenho que lembrar, né, que eu pequei. Pago e apagado. Jesus pagou e apagou. Porque às vezes eu tenho que ajudar pessoas nos aconselhamentos a se livrarem de coisas que estão matando elas, que Jesus já perdoou. Ah, pastor, estou muito ruim, liga para... Quer que o senhor ora para mim aqui? Esses dias alguém falou assim, pastor, quer que o senhor ora por mim? Sabe por quê? Porque fulano falou do negócio que eu vivi no passado, e essa pessoa me conhecia lá no passado, e isso aí fere muito para mim, porque mexe com o meu caráter. Eu falei, Jesus não já pagou? Você já não se arrependeu? Então isso aí não fere o seu caráter mais não. Isso é testemunha de vida. Você foi transformado. Então não deixe o inimigo tentar pegar coisas do seu passado para tentar colocar na sua frente e falar, está aí tentando cuidar de jovem, sendo que você na sua juventude fez isso, isso, isso. Inimigo, está apagado. Pago e apagado em nome de Jesus. Passado é passado. Hoje você pode tomar uma decisão que amanhã você já vai estar feliz e não chorando mais. Porque enquanto nós não tomamos a decisão de apagar o que foi pago, fica ali na estante, nos acusando. E aí qualquer um que passa, a primeira coisa que ela vê, está aqui na estante, uai, você está fazendo isso, mas olha aqui, está aqui na sua estante. Que você foi isso, isso, isso. Olha o seu passado. E aí te acusa e você aceita. Você esquece que está pago. A pior coisa que tem é você esquecer que já foi pago e pagar de novo. Quem já pagou conta 2 vezes aí? Eu já paguei. Às vezes esqueci que eu coloquei automático para pagar por mês. Aí foi chegando o dia, eu falei, meu Deus, a conta, paguei. Aí quando eu vi, estava lá, você está com crédito de tanto. Eu falei, como assim crédito? Paguei 2 vezes. Jesus já pagou, e você precisa estar feliz com isso.
Então, quando eu e você formos acusados, nós precisamos levantar na nossa memória essa lembrança de que quem tem promessa vive em paz. Vou repetir. Quem tem promessa vive em paz. Ah, você não está vendo a guerra que está lá no Irã? Você não está vendo a imigração pegando para lá e para cá? Você não está vendo o que está acontecendo lá? Estou. Ah, mas por que esse sorriso aí? Porque eu estou em paz. Ah, mas e se essa guerra se tornar uma terceira guerra mundial? Opa, aí fica mais perto do arrebatamento. Aí eu fico feliz. Eu não fico feliz por pessoas que estão morrendo ou feliz por guerra. Eu fico feliz porque nada disso pode apagar a promessa eterna. Jesus já falou para mim e para você, Michele, que nesse mundo teríamos aflição, sim. Mas contudo, Ele venceu o mundo. E eu e você podemos vencer. Quantos vai vencer o mundo aí? Estou quase terminando, mas quantos aguenta mais um minutinho aí? Que eu preciso trazer todo o entendimento para você sobre o que nós estamos falando. Vá para o versículo 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, tudo que o pastor falou para vocês aqui, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem perca a sua firmeza e caia. Cresçam, porém, na graça, no conhecimento e no amor, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. A Ele seja a glória, agora e para todo sempre. Amém. É assim que Pedro acaba a carta dele. É só 3 capítulos. Porque ele não precisava de falar muita coisa. Ele só relembrou os irmãos. Irmãos, depois que vocês escutaram tudo que eu falei, agora eu quero que vocês façam algumas coisinhas. Uma, não seja levado pelo erro. Não seja levado pelo erro de pessoas que não têm princípios morais. Não dê atenção a pessoas que não fazem oração. Segunda coisa que ele fala: não perca a firmeza e caia. Como que eu e você ficamos firmes? Firmados na palavra e inabaláveis no caminho. Então é palavra. O que ele está falando é: não pare de ler a Bíblia. Não pare de ler a Bíblia. As coisas mais, o americano fala boring, né? Em português, o que é boring? Chato, né? As coisas mais chatas são as que mais fazem você crescer no mundo. Já reparou isso? Quem gosta de escola é uma pessoa diferente de mim, porque eu nunca gostei de escola, mas é chato, mas faz você crescer. Se você é apaixonado pela Bíblia, amém, mas tem hora que, posso falar, sendo sincero, tem hora que é chato ler a Bíblia. Nossa, pastor, misericórdia. Vai fazer até o nome do pai agora aí, né? Tem hora que é chato ler a Bíblia, sabe por quê? Porque você não quer, sua carne está querendo dormir, sua carne está querendo ver videozinho na internet, e abrir a Bíblia de papel, fala: nossa, estou lendo aqui, mas não estou entendendo nada. É boring, às vezes, mas é aquilo ali que vai te salvar. É aquilo ali que vai resgatar o seu coração. É aquilo ali que vai deixar você a fazer o que aconteceu aqui hoje, aqui, de alguém dançando, e essa semana perdeu alguém da família, e eu estava ali no meu lugar. Não estou falando nome por causa da internet, tá, irmãos? E eu olhei para essa pessoa dançando aqui e perdeu uma pessoa da família. E eu falei assim: uau, é só o Espírito Santo que pode fazer isso. Naturalmente, sabe o que você vai fazer? Apenas lamentar suas dores. Mas quem conhece a promessa eterna, fala assim: fulano acabou de chegar onde eu estou caminhando para chegar. No dia em que eu perdi a minha avózinha, eu já contei para vocês, eu tinha acabado de chegar lá em Salisbury, na casa de alguém, para pregar a palavra de Deus. Ainda não existia igreja, estava fazendo a igreja nos lares. E na hora que eu encostei na garagem, eu recebi a notícia. A Érica falou: vamos cancelar? O que você quer fazer? Eu parei por 2 segundos, e o Espírito Santo me consolou de uma forma sobrenatural. E eu falei: nós vamos entrar.
porque minha vozinha acabou de chegar. Mas essas pessoas precisam escutar para onde é o caminho. Aleluias. É nos seus momentos mais difíceis que Deus vai te usar para ajudar pessoas a chegarem onde eles não sabem chegar. O motivo de Deus te dar força o suficiente para você superar tudo que você está superando, não é porque você é uma supergirl, um super-homem, é porque você tem o Holy Spirit, você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. É essa a promessa que a missionária Fernanda ministrou aqui semana passada. A promessa do Espírito Santo estar conosco, nos consolando até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que no fim da nossa vida nós falamos o que Paulo escreveu lá em Timóteo. Ei, eu combati o meu combate. Eu guardei minha fé. Foi difícil, mas eu guardei a minha fé porque eu lia a Bíblia. Eu conhecia a verdade. Agora para mim o que está esperando não é sofrimento e dor, não é doença, é uma coroa da justiça, é um lugar de paz. E os últimos conselhos que Pedro dá para mim e para você aqui, é guarde-se do erro, tenha princípios morais. Ei, você que é casado, tenha princípios morais. Isso aqui não pode, não quero. E você que está escutando esse não quero do seu esposo ou da sua esposa, respeite. Tudo que o casal concordar, sim, vocês vão fazer. Mas se um não quer, respeite, isso é princípio moral. Não perca a sua fé, é um outro conselho que ele nos dá. Fique firme na palavra. E depois ele fala, cresça no conhecimento de quem é Cristo. Está chegando a hora, meus irmãos. E não demora. Onde os céus se abrirão e com o toque da trombeta. Eu preciso de ler esse texto para você. O último texto que eu quero ler, 1 Tessalonicenses 4, verso 15 ao 18, só vai aparecer aqui, não preciso de buscar. Paulo escreve, olha, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente não precederemos aos que dormem, pois, dada a ordem, e os que dormem aqui é os que já estão mortos, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, e com o soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor por 2 semanas, não, 3 semanas, não, 1 ano, não, para sempre com Ele. Consolem-se, irmãos, façam o que o pastor Davi está fazendo aqui, fale para alguém dessa promessa, consolem-se uns aos outros, com essas palavras. Esse é o nosso consolo. Essa é a nossa esperança, de que esse mundo sim vai entrar em destruição, não você. Não é para mim, não é para você. O arrebatamento é real e vai acontecer. Então, quando você assiste aqueles filmes de arrebatamento, não fique triste ou com medo, fique feliz, porque você é um daqueles que a roupinha vai ficar para trás, se for como filme, né? Você é um daqueles que vai desaparecer do nada. Jesus disse em João no capítulo 14, quando os discípulos ficaram aflitos porque ele estava saindo dali, eu estou indo, mas eu estou indo preparar um lugar. Então, se tem mais de 2000 anos que nós estamos esperando a vinda de Jesus, escute isso, aleluia. Eduardo, você que é um carpinteiro que constrói casas, quanto tempo demora para construir uma casa, uma mansão top, de uns 7 quartos, se a pessoa tiver dinheiro? 30 dias? 30 dias, uma mansão de 7 quartos, 4 banheiros, se a pessoa tiver dinheiro. Tem 2000 anos que Jesus subiu para o céu e falou, eu estou indo preparar um lugar para você.
Se Ele está construindo a minha casa tem 2000 anos, meus amigos, eu quero ver esse lugar, porque no céu não tem limite de propriedade. Ele não está no nosso cronos, o tempo dele é kairos. E imagine só, se eu estou preparando um lugar para você, meu amigo, você pode correr dentro da sua casa, vai andar de moto, vai andar de carro dentro da sua casa para você ir no banheiro. Por quê? Porque é longe. Pense nisso, alegre o seu coração, que a promessa é eterna. Jesus ele falou: ei, fique calmo, porque eu estou indo preparar um lugar, e não é um qualquer lugar. Que às vezes a gente pensa que nós vamos estar só pisando nas nuvens, tudo branquinho lá no céu. Não, nós vamos viver com Jesus por 1000 anos, enquanto essa terra está passando por toda a destruição, tribulação, e depois Ele vai descer com novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, e nós vamos viver com Ele por toda a eternidade. Você pode dar um amém? Glórias a Deus. Será que você pode ficar de pé? Nós estamos partindo para o fim. Mas depois de uma exposição como essa, eu sei que o seu coração fica assim, querendo tomar uma decisão, querendo apresentar para Jesus a sua gratidão. Como é lindo tudo o que Ele está preparando para mim e para você. Então talvez eu e você precisávamos ser relembrados disso hoje. De que a promessa de Deus, ela não é só do maná. Foi bom comer maná. O povo, pergunta isso para o povo do Egito. Mas o maná, ele acabou. Foi bom enquanto a nuvem estava cobrindo eles do sol, mas aquilo foi só para uma caminhada. Foi bom quando o pilar de fogo guiava eles durante a noite, mas aquilo era só para eles chegar no destino. Ei, é legal a casa que você tem, mas é só para você dormir e acordar e não ter uma chuva batendo na sua cabeça. Ei, é legal ter aquele carro que você tem, mas é só para você ir para a igreja, ir trabalhar, resolver suas coisas. É legal aquela moto que você comprou, tenha juízo, mas ela serve como um hobby para você aproveitar e usufruir do vento que bate no rosto, a natureza que você vê. Mas tudo isso é apenas para eu e você chegarmos no destino. Os egípcios comeram maná, mas depois o maná acabou. Noé construiu uma arca. Hoje eles só encontraram o resto dela. E nós? O que é que nós estamos construindo aqui na terra, que é tão mais eterno assim, do que a eternidade com Deus? Você talvez já ouviu a história do filho que ajudou o pai a lavar o carro? E o filho pegou aquela bucha que caiu no chão, cheia de terra, e ele passou no carro novinho que o pai tinha comprado. E o pai estava lavando do outro lado. E aí quando o pai chega: papai, olha aqui, eu já ensaboei esse lado. E o pai joga água e está tudo arranhado. E aí o pai olha, e naquele momento ele tem duas decisões. Ou ele ama o filho, ou ele ama o carro. E ele decidiu amar o filho. Porque o carro é só um meio dele chegar até o fim da vida. O filho é quem, mesmo depois que ele morrer, vai continuar caminhando nessa face da terra, até a volta de Jesus. Hoje nós estamos com a oportunidade de render gratidão ao altar do Senhor. Grato pela salvação, grato porque nós temos a vida eterna, grato porque Ele tirou da sua estante hoje todo o seu passado que você ainda tentou guardar. E eu concluo essa noite abrindo esse espaço, e o louvor prepare para cantar, porque eu queria abrir esse momento aqui. Eu gostaria de abrir esse momento final para você tirar um momento para você agradecer a Jesus. Você lembrar de tudo isso que nós falamos aqui e falar: uau, eu estava focando muito na minha vida terrena.
Eu preciso agradecer por essa eternidade. Eu preciso entregar minha vida para essa eternidade. Feche seus olhos onde você está. Senhor Jesus, somos gratos a Ti. Pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, em nos esperar. Aleluias. Às vezes nós somos impacientes até em esperar alguém a se arrumar para nós não chegarmos atrasados. E a Tua paciência, ela vem todos os dias, esperando cada um de nós virarmos as costas para o pecado. Por isso eu te peço agora, Pai, enquanto adorarmos ao Senhor, que cada um aqui possa ter essa oportunidade de render graças a Ti. E se aqui existe alguém que deseja, que nunca fez isso, mas deseja entregar a vida para o Senhor e falar, uau, eu preciso me converter, eu preciso entregar a vida para o Senhor Jesus. Todos com os olhos fechados. Se você está online, eu queria que você escrevesse aí, hoje eu entrego a minha vida para Jesus. Se você está aqui, só levante a sua mão para me te ver. Você que deseja se converter, amém? Deus te viu. É apenas uma decisão que nós tomamos pode mudar o curso da nossa vida. E eu, para não envergonhar você que levantou a mão, eu quero apenas orar agora com você e todos vão me ajudar, repetindo a mesma coisa. Coloque a mão no seu coração. Todos nós. Diga, Senhor Jesus, hoje eu fui corajoso. Hoje eu fui corajosa em levantar minhas mãos, reconhecendo que o Senhor é o único suficiente. Te peço, perdoe meus pecados, tire da prateleira todo o meu passado, que o Senhor já pagou e apagou. Não quero mais ser refém daquilo que me destrói. Hoje, eu dou um lugar no meu coração para o Teu Espírito morar. Essa é a oração que eu faço, confessando o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Será que você pode aplaudir o Senhor? E você que levantou a mão, eu queria que você me mandasse uma mensagem essa semana